Bom, pessoal, de volta aqui para o módulo 17 da frente 3 da nossa apostila 1. No vídeo do módulo 16, a gente falou sobre potência elétrica tanto em geradores quanto em receptores. E agora aqui, nesse vídeo, a gente vai ter os exercícios envolvendo somente geradores. Receptores. São exercícios rápidos, né? A gente tem aí 4 exercícios para falar sobre a potência e a energia no receptor. Lembrando que o receptor é aquele elemento do circuito que vai ser alimentado, né? O gerador gera uma eletromotriz, ele gasta parte dessa eletromotriz, o restante em forma de diferença de potencial ele manda para o receptor pega essa diferença de potencial e divide em duas parcelas. Uma é aquela que a gente chama de força contra-eletromotriz, que é a parte útil de todo o processo, e a outra, a parte dissipada por efeito Joule no seu resistor interno, ok? Com a potência é a mesma coisa. Número 1. Da potência recebida pelo receptor, PR, uma parcela corresponde à potência útil, PU, e a restante é dissipada em resistência interna, PD, na forma de calor. A figura aí, pessoal, é um motor elétrico, que vai ser o nosso receptor. Letra A está pedindo o seguinte: qual o símbolo utilizado para se representar um receptor elétrico dentro de um circuito elétrico? O símbolo é esse aqui, né? Muito parecido com o de gerador, só que aí a gente vai encontrar, assim, por exemplo, quando a gente tem que representar só o receptor, igual está aqui, com sua força contra-eletromotriz e a sua resistência interna, para poder diferenciar, porque o desenho fica bem parecido mesmo com o gerador, a gente coloca a corrente entrando pelo polo positivo. Lembrando que no polo positivo do gerador a corrente vai sair, né? Então, a resposta da letra A fica assim, em forma de símbolo. Na letra B está pedindo assim: determine uma relação para as potências útil, recebida e dissipada em um receptor elétrico. A potência total recebida, o receptor vai dividir em duas partes: a parte útil e a parte dissipada. Portanto, a útil mais a dissipada vai dar a potência total recebida. A letra C está pedindo a expressão do rendimento, que você pode escrever em forma de potência útil em relação à potência recebida total, e você substituindo as duas fórmulas aqui, que a gente já viu lá no módulo 16, força contra a eletromotriz, que é a DDP, a voltagem total, da voltagem total é a voltagem que é útil, dividido pela voltagem total. Uma dessas duas expressões podem te dar o rendimento, ok? Exercício número 2, tem um liquidificador aí na imagem. Dona Teresa foi preparar um suco de frutas para seu netinho. Colocou uma quantidade exagerada de frutas no liquidificador e ainda acrescentou alguns cubos de gelo. Ao ligar o liquidificador, as pás giratórias ficaram bloqueadas. Olha só, gente, as pás ficando bloqueadas e o liquidificador ligado mesmo assim. Bom, o liquidificador está ligado na tomada, está recebendo uma energia. Essa energia, quando o liquidificador funciona normalmente, é dividida em duas parcelas. A parcela maior vai para girar as pás e a outra parcela menor vai fazendo efeito Joule e o receptor, que no caso é o liquidificador, vai esquentando. Porém, imagina só, está recebendo a quantidade total de energia da tomada, só que as pás estão paradas, ou seja, aquela parte da energia total recebida que deveria estar sendo transformada em movimento das pás não está sendo transformada em movimento. Agora você pensa, essa energia vai sumir para o nada? Não, ela vai ser integralmente transformada em energia térmica, o que normalmente não aconteceria se o liquidificador estivesse funcionando normalmente. Quer dizer, com as pás paradas, toda a energia vai ser transformada em energia térmica. Aí ele vai esquentar demais. A justificativa: quando as pás travam, não há mais conversão de energia elétrica em movimento. Então, quer dizer, aquela parte da energia que era para movimento vai ser agora somada àquela parte da energia térmica, somente a energia térmica. Aí ele esquenta demais, vai acabar queimando. Então, por isso que a resposta é a letra E, que está dizendo o seguinte: com as pás bloqueadas, o receptor atua como um resistor. Lembra, gente, que resistor só transforma em energia térmica, dissipando a energia elétrica que pode provocar um superaquecimento e a queima do motor. Então, o exercício foi interessante porque
ele dá mais ênfase na questão de que tem um tanto de energia que ele consegue receber e essa energia ele vai dividir em duas parcelas. Se aquela parcela de funcionamento está prejudicada, ele vai esquentar completamente e aí vai queimar. Letra E. Número 3, tem um gráfico aí característico de receptor elétrico. A figura mostra uma curva de um receptor elétrico. Dá só uma olhada. 36 quando a corrente, 36, desculpa, quando a corrente é 0 e 54 quando a corrente é 6. Nesse caso, a gente faz esse reconhecimento, além do exercício estar falando que é o gráfico de um receptor, o gráfico de receptor sempre crescente, assim, né? Não começando pela origem. Bom, a letra A está pedindo para a gente determinar a força contra a eletromotriz. Isso é uma propriedade gráfica, viu, gente? Força contra a eletromotriz sempre vai ser de onde o gráfico do receptor começa. Então, a contra-eletromotriz, onde corta o eixo Y aqui, que é a DDP em volt, vai ser 36 volts. Letra B, resistência interna, a gente calcula a tangente do ângulo aqui, né, de inclinação com a horizontal. Vou pegar o cateto oposto aqui, que é do 36 ao 54, que vai dar 18, dividido por, daqui o cateto adjacente do 0 ao 6, que dá 6. 18 por 6 dá 3 ohms. Essa é a nossa resistência interna, matéria passada, né? A letra C pede o rendimento. Rendimento a gente vai fazer isso aqui, né? É a contra-eletromotriz dividido pela DDP. Vamos lá. Para descobrir a DDP nessas condições, eu tenho que levar em consideração aqui, porque ele está pedindo para a gente calcular o rendimento quando a corrente é 12. A equação do gerador é essa, né? DDP é a contra-eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Contra-eletromotriz é 36, resistência interna é 3, nesse caso 12 da corrente, vai dar uma DDP de 72. Para você calcular o rendimento, você pega a parte útil, que é a contra-eletromotriz, divide pelo total que recebe, que é a DDP, a contra-eletromotriz lá da letra A, 36, DDP 72, o rendimento vai ser 50%. Detalhe, pessoal, repararam que, mesmo se não tivesse perguntado o que perguntou na letra A e na letra B, a gente teria que fazer para poder formar toda essa resolução da letra C. Então, quer dizer, é importante você dominar a parte de reconhecimento e trabalhar com o gráfico aí, ok? Então, o rendimento aí foi 50%. Bom, número 4, para a gente encerrar, tem um motor elétrico aí, está falando o seguinte. Ele é ligado a uma bateria que ele aplica uma diferença de potencial de 15 volts, DDP de 15 volts, eu até usei aqui, ó. Fornecendo-lhe uma corrente de 6 amperes, aqui é a corrente de 6 amperes, e possui uma resistência interna de 0,30 ohm. Quer dizer, o motor, pessoal, é um receptor. Então, essa é a equação do receptor. Eu tenho aqui DDP, tenho aqui força contra a eletromotriz, resistência interna vezes corrente. Aí, se você levar em consideração todos os dados que ele está fornecendo, você consegue calcular a força contra a eletromotriz, que é 13,2. Com a força contra a eletromotriz e todos os dados, você consegue calcular a potência dissipada, que é a resistência vezes I ao quadrado, potência útil, que é com a contra a eletromotriz, e você vai acabar conseguindo responder o exercício como um todo. Resistência interna 0,3 e a corrente 6, se você multiplicar dá 10,8 watts de potência que ele desperdiça esquentando. 13,2 vezes 6 da corrente, 79,2 watts de potência útil. E se você juntar essas duas aqui, ó, o que ele realmente trabalha mais o que ele desperdiça, vai dar o total, que é de 90 watts. E aí você vai descobrir que a resposta é a letra C, que fala que a potência total desenvolvida e a potência mecânica de rotação são, respectivamente, 90 e 79,2. Beleza? Estamos prontos aí. Até a próxima.